O que a gente percebe com o Pix é que ele está fazendo uma mudança no mercado. O Pix é o futuro, está na boca do povo, está em todos os lugares. Para o consumidor, é super prático fazer o pagamento, fez muito sentido para o nosso negócio. A Signa é uma plataforma de projetos de e-commerce e a Zup ela veio no momento quando a gente queria montar o nosso próprio meio de pagamento. Então hoje a gente consegue liberar uma loja com o meio de pagamento funcionando, com cartão de crédito, com boleto e agora com o Pix também. Quando o Banco Central disponibilizou o Pix, a gente logo entendeu que a gente também precisaria disponibilizar isso para os nossos clientes sem necessariamente estar dentro de um ambiente bancário. A Signa participou dessa construção de um produto que vai atender 100% dos nossos clientes. A gente não estava preparado com tecnologia. Esse modelo da Zup fez muito sentido para a gente. Se a gente fosse fazer sozinho, toda uma estrutura dedicada para o sistema de meio de pagamento, para a gente se tornava inviável. Então, a Zup ela tem o propósito de desburocratizar os meios de pagamento. Hoje, o Pix ele já está sendo utilizado pelos nossos parceiros, um produto inovador, disruptivo e que permite o nosso parceiro estar à frente do mercado para os seus usuários finais. A Letícia da LV Store é uma das primeiras clientes que optaram por utilizar o Pix, né, e tiveram resultados assim rápidos. Eu sempre gostei muito de moda e aí eu sempre vendi só online. A gente decidiu colocar o Pix porque a gente via que era um movimento de mercado e também era uma demanda nossa, porque a gente aceitava Pix por atendimento manual. Com o Pix automatizado, esse jogo muda. A maior parte das vendas, 70% cartão de crédito, 30% boleto, antes da gente colocar o Pix. Porém, existem pessoas do tipo, não quero pagar no boleto porque eu não quero esperar compensar os 3 dias úteis para liberar. Então a gente conseguiu captar esses consumidores, então a gente conseguiu ter um crescimento no faturamento. Isso se reflete para o cliente na ponta também que está pagando, que ele consegue ter o pedido dele aprovado de forma mais rápida, ele consegue ter um recebimento de forma mais rápida. E a gente já passou o boleto, com 40% de Pix e 60% de cartão. Então, nós começamos desenvolvendo o Pix para o e-commerce do iFood, entendemos qual seria a melhor experiência para o nosso cliente final. Só no mês de agosto, nós tivemos mais de 5 milhões de QR Codes gerados pela Zup no aplicativo do iFood para pagamento. E esse número ele vem crescendo constantemente. Traz a clareza do quanto o Pix é um produto muito bem aceito pelo mercado. Eu acho que o Pix vai ser muito bom na Black e no Natal, que são as 2 datas que realmente a gente vai vender mais. Mais facilidade na conciliação para esse parceiro, rapidez na hora dele receber esse pagamento na conta dele, menos problemas de estoque. Que a pessoa ela faz o pedido no boleto e ela não paga. Aí a gente perdeu essa peça porque saiu do estoque e reservou para ela, perdeu de vender para outro consumidor. Então, com o Pix, como a gente tem esse cancelamento muito rapidamente, se a pessoa não pagou, esse produto já voltou para o nosso estoque, a gente tem essa realimentação que é muito boa. Você passa a ter uma solução que ela aprova até mais rápido que o cartão de crédito, vai tirar um peso enorme das costas do cliente para ele poder alavancar o negócio dele com mais agilidade e com praticidade. Então, os nossos parceiros se integrando agora, eles vão estar 100% prontos para aumentar as suas vendas, trazer novos clientes e melhorar o seu posicionamento de mercado. Prazer estar aqui. Neste mundo de grandes transformações, cada vez mais o cliente se digitalizando, surgindo novas oportunidades, aceleradas em parte pelo Covid, mas com toda a demanda crescente de expectativas de cliente, surpreendendo cada vez mais e pressionando a indústria. Temos aqui um painel de grandes especialistas para poder explicar um pouquinho desta evolução e debater temas que possam ser de interesse do público, demonstrando um pouco como está a evolução de todas as formas de pagamento, toda essa integração de omnichannel junto a este mercado. Eu sou Carlos Augusto, vim moderar aqui o painel e vou pedir para primeiro os nossos painelistas se apresentarem
para poderem falar um pouquinho do quem são e um pouco do que fazem para a gente abrir esse painel. Por favor. Olá, eu sou Gustavo Chapchap, eu trabalho com comunicação desde 99, com e-commerce desde 2006. Hoje eu sou CMO da JET, que é uma empresa especialista em tecnologia de e-commerce, professor nas disciplinas de e-commerce e transformação digital e líder do comitê da Associação Brasileira de Agentes Digitais na disciplina de e-commerce. Olá, eu sou a Caroline, eu sou CEO da iThinkers, uma empresa especializada em cogestão de comércio de moda e especializada no varejo de luxo. Olá, eu sou Eduardo Silva, CEO da empresa eCrawl Group, uma empresa do segmento de full commerce que se propõe a fazer 360 graus de operação de e-commerce para marcas nacionais e internacionais, atuando hoje no Brasil e com o desafio de levar as nossas marcas nacionais e algumas outras operações através da América Latina. Bem legal. Olá, meu nome é Eduardo Oliveira, sou CEO da F1 Commerce, também uma empresa de tecnologia para e-commerce, mas focada no segmento de indústria, né? Então a gente atua predominantemente com a indústria, levando... O pessoal tem falado muito de transformação digital, mas é a digitalização do negócio por meio da transação online. Olá, eu sou o Gabriel, eu toco a área de desenvolvimento de negócios, né, na ZUP, que é uma empresa que desenvolve infraestrutura de pagamento para outras empresas inovadoras como a de vocês. Então, um pouquinho de criação de estrutura de pagamento e agora de banking também, empoderando e outras empresas a entrar nesse mercado de fintech. Legal, obrigado. Todas as indústrias estão em completa transformação, né? Com essa digitalização intensa, cada vez mais procurando encantar o cliente com suas soluções. Mas o momento mágico, né, o momento fundamental, é o momento da liquidação do pagamento, da efetivação da compra, né? E aí que a experiência se mostra essencial para garantir, de fato, a satisfação do cliente, a recorrência, enfim, que ele, de fato, consiga concluir o seu processo. E aí todas as indústrias se integram a essa experiência de serviços financeiros para poder fazer os pagamentos. Então, nós queríamos ouvir um pouquinho de vocês sobre a evolução que tem tido o varejo, né, o e-commerce, enfim, a evolução integrando cada vez mais os canais e atendendo cada vez mais essa experiência de forma integrada. Como vocês veem e o que tem surgido de novo nesse momento de poder oferecer novas soluções para os clientes? O varejo vem se transformando, né? Os pagamentos digitais, lógico que são fundamentais, porque eles são o final de uma jornada do cliente, né? Então, se você consegue efetuar o pagamento ali, você finaliza o processo e não tem dispersão. Mas existe uma questão de fundo de uma transformação do próprio consumidor. A gente costuma falar muito sobre soluções tecnológicas, sobre toda essa parafernália que tem hoje, até as soluções que a gente mesmo oferta, né? Mas nada disso seria efetivo se o consumidor não aceitasse essa experiência por trás. E o fato é que a experiência desse cliente já é omnichannel. A gente teve um processo acelerado pelo evento do Covid, obviamente, principalmente porque a geração que é mais resistente a esse tipo de prática foi a que ficou com a limitação de movimentação. Mas não pode se negligenciar que tem uma geração Z, que é uma geração nativa digital, que tem 50 milhões de pessoas vindo ávidas a consumir, e logo mais eles vão ser a maioria desse público consumidor. Então, o que é transformação digital, o que é alguma coisa de comércio eletrônico, ele deixa de ser tendência para passar a ser pendência, né? É necessário para qualquer companhia que queira sobreviver participar dessa jornada digital. Isso não significa necessariamente que os outros canais vão acabar. Significa que o cliente já está transitando por vários canais e você precisa ter essa cobertura para continuar competitivo. É sempre cada vez mais alternativas, né, mais canais, e também o cliente cada vez mais aumentando essa expectativa e pressionando para ter uma experiência completa, não é isso? Isso mesmo. Quando a gente pensa em pagamento, por exemplo, no mercado de vestuário, no mercado de luxo, a gente tem um atrito, né, na questão do valor. Então, quando a gente está fazendo, o cliente está fazendo a compra, é um momento crucial que essa experiência de pagamento seja incrível, para que ele não pense. Dentro do nosso segmento, tem uma questão importante que é a compra de impulso. Então, o cliente tem que estar confortável
em comprar, em transacionar, mesmo que sejam altos valores, através da internet. Legal. Como full commerce, você tem o desafio de entender primeiramente a indústria do qual o seu cliente está, né? Quer seja B2C, B2B, e aí alguns clientes também de varejo, e aí vem o desafio, né? Como o colega disse, da experiência do usuário, que até então era algo muito ligado à chegada, ao site, à navegação. Mas hoje o pagamento ele é intensamente parte, né, dessa experiência do usuário. Por quê? Porque quando você pensa em omnichannel, ele passa no shopping, vê no quiosque e pode comprar no smartphone, pedir para entregar ou quer retirar ali. Então, e quando você expande isso, né, para outros países, aí você tem o desafio do gateway de pagamento funcionar aqui no Brasil, na mesma plataforma, mas ele não funciona em outro país. Então, você vê que por mais que Steve Jobs dizia que a tecnologia, é o estado da arte quando ela se transforma, quando ela é transparente, né? Então, dentro desse conceito, fazer a experiência de pagamento ser transparente é um desafio enorme. Eu acho que é um dos grandes desafios hoje de quem quer fazer uma boa operação de e-commerce e omnichannel também. O famoso pagamento invisível, né? Ou seja, o cliente não precisa ver exatamente como aquilo está se liquidando, sempre uma experiência sem fricção, cada vez mais, né? Para ele poder ter essa experiência agradável. Eu sou da época, 11 anos, onde o cliente esperava 24 horas para ter a aprovação. Hoje, cara, é just in time, né? E eu concordo muito com o que o Chap falou. Embora a gente trabalhe mais com o mercado de indústria, como eu comentei, mais nas transações B2B, mas eu entendo que essa movimentação da omnicanalidade e da transformação de pagamento, ela é menos tecnológica e muito mais de comportamento, né? Em geral, o movimento de pagamento na indústria, vamos falar exclusivamente de pagamento, eu estava comentando com o Gabriel antes, mais de 90% é transacionado com duplicata, pagamento futuro, né? Só que a gente tem que pensar que aquele comprador dentro da indústria, esse cara está comprando o tênis dele, a geladeira dele, o televisor dele, e ele quer essa experiência de compra na vida profissional dele. Então, iniciativas como o Pix, que a gente não via como sendo um canal aderente ao B2B, ele tem sido altamente estimulado, até porque esse formato de tomada de crédito nem sempre é um processo ágil. Então, o Pix, transações de transferência e outras modalidades, elas vêm atender esse comprador, eu não vou chamar de consumidor, porque ele não vai consumir essa mercadoria, né? Então, é um revendedor que muitas vezes está comprando para revender. Ele também é omnicanal. Não pelo negócio dele, mas pelo comportamento dele ser omnicanal, e ele está inserido dentro do trabalho dele, dentro das relações de compra dele como atividade profissional, não necessariamente para consumo. Então, é muito mais uma mudança comportamental do que efetivamente tecnológica. E talvez tenha que ser um mindset a ser quebrado, porque sempre que a gente pensa em inovação, vem, poxa, a gente precisa ter alguém codando, tem que ter uma puta infraestrutura tecnológica, e não é isso. A gente tem que acompanhar essa movimentação, tendo parceiros que resolvam isso. Isso tem que ser transparente para o meu negócio. Se eu estiver me preocupando com isso e não for o meu core, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que achar quem resolva. Essa é a minha visão sobre esse tema, né? Legal. E, Gabriel, assim, estamos falando aqui muito de tecnologia, né, de como desenvolver todo esse arcabouço tecnológico cada vez com uma instantaneidade muito grande. Nós vamos falar de pagamento instantâneo mais à frente, mas, de qualquer maneira, é toda uma integração que é necessário e, dependendo da indústria, isso tem uma dificuldade. Agora, a regulação tem avançado também para simplificar isso, para poder qualquer indústria se conectar muito mais facilmente. Como é que você vê isso, Gabriel? Então, Carlos, eu vejo que como a gente olha o Pix, né, como um trilho, né? É um trilho que vai permitir que a gente faça diversas transações ali, que hoje, né, de todas as transações que acontecem com o Pix, 75% delas ainda é numa troca entre pessoas, 15%, né, de pessoas comprando em outros negócios, né? E de negócio para negócio, hoje é 4% ou 5%, ainda é um valor que pode crescer muito, né? Eu estava conversando com
com o Edu antes, né, que existe uma particularidade quando a gente fala do B2B muito forte da duplicata, de você protestar determinado boleto ali que não foi pago, né? E é muito legal que a gente está nesse processo de transformação e vendo que a adesão que existe hoje, né, talvez também ajudada aí por um evento que foi o Covid, faz com que esse trilho, né, esteja bem pavimentado para que a gente possa ter outras inovações, colocar crédito aí também como uma das alternativas e fazer com que esse seja um produto ainda mais utilizado, independente do modelo, né, no modelo B2B, no modelo B2C, facilitando na questão da instantaneidade e ajudando, né, o varejista e também na experiência do comprador. Acho que é bem importante isso. E, bom, a gente falou um pouco sobre o quanto que precisa atender essa experiência fluida para o próprio cliente, né, para que ele conseguir finalizar a compra de uma maneira bem transparente. Podíamos falar um pouquinho do lado das empresas, né? O que essa instantaneidade traz de complexidade e de simplicidade, ou seja, essa velocidade maior para fazer a liquidação, ajuda na gestão da empresa, para poder integrar esses canais e dar uma experiência fluida, qualquer que seja o canal, né? Não importa, até porque não se trata de impor ao cliente o digital, né? Trata de dar opção para ele, on ou off, enfim, da maneira que ele quiser transitar. Como é que tudo isso tem beneficiado a estratégia das empresas para poder ela também ter uma gestão melhor e facilitar a entrega para o cliente? Como é que você enxerga isso? Acho que a gente vem num momento de tentar trazer o melhor dos dois mundos, né? Então, a temperatura da compra física, aquela assessoria do vendedor, a conveniência da compra online. Obviamente, é como o Edu falou, né? As ferramentas, as tecnologias, elas têm que servir a alguma estratégia e não o contrário. A gente está num movimento que acontece o oposto. Então, tem muita empresa que busca algumas tecnologias, mas não faz a menor ideia como é que aquilo vai funcionar. O que a gente percebe que é a mesma coisa que o Eduardo falou, é algo cultural, né? A gente tem que aculturar as empresas e inovação deve ser uma pauta importante e não uma pauta acessória, né? Num entendimento de que esse consumidor que está no comando. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente estava no mundo offline 100%, eu trabalhei em revista, né? Eu fui diretor de uma editora. A gente entregava os Media Kits, a gente aferia que 5, 6 pessoas viam uma revista semanal, X pessoas viam uma revista mensal. Aquilo era um grande chute. Hoje a gente tem uma massa de informações muito grandes, mas a gente também tem uma dispersão do cliente muito grande. Então, você deu um ponto. A experiência tem que ser fluida e veloz até o pagamento, porque existem muitos pontos de dispersão e existe também uma concorrência que não é só mais frente à concorrência do concorrente direto, né? As empresas estão concorrendo pelo mesmo pote de dinheiro, né? Então, ao mesmo tempo que eu posso comprar aquela roupa, de repente a prioridade passa a ser outra, a rematrícula da escola do filho. E eu acho que as empresas têm a missão hoje, acho que a grande coisa é entender que a tecnologia é o motor da mudança, mas é o consumidor que está no comando, e a gente deve fazer com frequência, se colocar no lugar desse consumidor e entender se essa jornada está andando de forma consistente para que a gente consiga estimular a primeira compra, fazer a recompra e, se tudo der certo, transformar ele num dando um influenciador para que ele indique outros clientes para comprar na sua loja. Eu penso um pouco na parte do lojista, né? Com o pagamento instantâneo, acho que a principal mudança é a não retenção do estoque. Então, assim, dentro do varejo de moda, a produção ela é limitada. Os produtos são exclusivos e a profundidade pequena. Quando a gente trabalhava com poucas opções de pagamento, toda essa demora de aprovação, de análise, boletos, etc., a gente estava retendo venda. Com o pagamento instantâneo hoje, a gente muda o jogo. Em 30 minutos, no máximo, a gente tem a compensação. Então, isso traz uma velocidade e uma oportunidade de venda muito grande para o segmento. Isso, assim, acho que foi uma conquista muito grande que a gente teve agora no cenário atual. Você falou na questão do estoque do lojista, acho que esse ponto é bem importante. A gente está próximo aí do Black Friday, né? A gente já viu anos anteriores o quanto de venda é perdida com estoque parado, porque o cliente fez a compra,
gerou um boleto para ele pagar depois, só que ele viu outra oferta, cotou em outra opção que apareceu, e aí se fica uma perda de venda, porque aquele estoque está comprometido com uma compra que não foi paga, podendo reaproveitar muito melhor. Então, essa dinâmica, podendo acelerar e realmente ter a liquidação na hora, dá uma agilidade maior, você entrega mais rápido, né? Porque você não precisa esperar a liquidação, e você realmente aproveita o estoque de uma maneira muito mais ágil. Exatamente. A gente tem, na compra de impulso, essa questão. Quando a pessoa pensa, emitir o boleto, vai pensar em pagar, vai pegar, entrar no banco, quando você viu, com um pagamento instantâneo, isso já foi resolvido. Rapidamente, já pôs... E a venda está concluída. A mulher ou o marido vê o boleto, né, pergunta o que é isso. Exatamente. Aí você se arrepende da compra. Natural, né? É normal, acontece. A gente tem vários negócios, então a gente, através do BI da empresa, do departamento de BI, a gente tinha umas apostas de a migração do boleto para o Pix. E foi impressionante como isso veio rápido, inclusive engoliu boa parte do faturamento de cartão de crédito. Na verdade, ele foi incremental, né? Porque quando você olha proporcionalmente, em termos percentuais, o que tinha de cartão de crédito e o que tinha de Pix, e aí você vê o boleto e você fala, cara, aumentou vertiginosamente. E aí me faz pensar que a gente está entrando numa nova era, talvez, do digital, que é a velocidade. Né? Não é pauta aqui desse evento, do nosso bate-papo, mas hoje um grande desafio também é a parte logística. Né? Acelerou demais com a pandemia, é um boom enorme, e aí o sistema de pagamento ágil, instantâneo, ele passa a ser o cut down para a logística funcionar, porque a gente sabe que tem grandes desafios aí por trás. No final do dia, os pagamentos instantâneos, né? E a velocidade com que isso tudo acontece faz com que a gente... até um recado, né, para quem vai assistir esse painel, a indústria precisa ser rápida para entender de que não é só mais ir para o digital, não é só digitalizar o negócio. A coisa está muito rápida, né? E isso é bom para todos os sentidos. Até porque a perda de estoque, falta de integração logística, demora de entrega, isso tudo é custo, né? Que vai para preço. E aí, num cenário de alta competitividade, se você não investe e não consegue oferecer isso para o seu cliente e não se beneficia disso, você está perdendo competitividade no limite, né? Eu queria voltar para o tema anterior da omnicanalidade ali, e fazer uns ganchos até com o que o Andrés falou aqui antes, no painel anterior, na apresentação dele antes. A gente estava falando de novos canais, aí o Chap comentou que um não vai matar o outro, eu acho que não é um E, a gente tem um ou ali, não é um ou, é um E, né? Então é isso e aquilo são vários canais. E não raramente a gente, conversando com as empresas, escuta comentários tipo, e-commerce não é para mim, mas baseado no ponto de vista de quem? Do seu cliente. Porque se o seu cliente ele vai achar um fornecedor que seja e-commerce e ele vai comprar por lá. Então, acho que tem uma mudança de entendimento de como a gente está analisando o canal sobre que ótica. Né? Eu não tenho condições, tá, mas se o teu cliente quer, cara, dá condições ou você deixa de existir. Talvez isso... com o passar do tempo, só está ficando mais rápido esse achatamento. Né? E aí, pegando um gancho aqui no que o meu xará comentou há pouco, né? Essa instantaneidade, não só do pagamento, mas, de novo, falando de comportamento humano, o Andrés comentava assim, que, antes da pandemia, um dos principais motivadores, ou introduções de pessoas no digital, foi a digitalização do transporte por meio de Uber e aplicativo de locomoção, e, no segundo momento, o aplicativo de comida, né? de delivery. Você consegue imaginar você pedindo o seu almoço, demorando 4 horas para provar? Isso não tem como acontecer. Então, a gente fez a entrada, digitalização de uma série de consumidores digitais num processo que é aprovado em segundos. Ele vai comprar a geladeira dele com um ticket muito mais alto e vai querer que aprove em tempo diferente do que o cheeseburger que ele pediu? Óbvio que não. Então, a gente doutrinou essa galera, ou esses novos entrantes que já foram acelerados por aplicativos pré-pandemia e que durante a pandemia teve um segundo reforço de instantaneidade, a régua subiu e não tem como baixar essa régua. Então, isso é um fato, a gente tem que aceitar
e se questionar enquanto organização do que a gente precisa fazer para atender esse cara que quer ser atendido dessa forma. Então não é uma questão de serve para mim, serve para quem está te comprando. Você quer estar nesse jogo ou não? Acho que essa é a provocação que fica, né? Sem dúvida. E pensando na experiência, né, do comprador, a gente falou bastante aqui de pagamento instantâneo, né? A gente começa a ver que tem muitas oportunidades ainda de melhoria, né? Como um produto novo, a gente ainda tem ainda uma experiência, né, de copiar e colar para você fazer algumas transações. Quando a gente vai linkando o Omnichannel com o pagamento instantâneo, né? A gente já vê uma agenda propositiva para um Pix por aproximação, né, que iria melhorar ali a experiência de compra que hoje, se qualquer um de nós aqui for fazer uma compra em mundo físico com um Pix numa maquininha, a gente vai ter 3 ou 4 passos ali, né? Você primeiro vai ter que desbloquear o celular, entrar no aplicativo do banco, eventualmente fazer um Face ID ou colocar alguma outra autenticação ali, para depois pagar, colocar a senha novamente. Então, eu vejo que a coisa positiva que a gente tem é uma agenda muito forte, né? E que busca atuar nessas lacunas, né? Na lacuna da experiência, na lacuna de trazer a menor fricção, né, dentro de todo o processo e permitir, né, que as transações, seja em mundo físico ou online, aconteçam com a melhor experiência para o comprador, né? Eu gostaria de colaborar aqui. Só para complementar, Gabriel, esse ponto que também nós estamos falando daqui a pouco, na verdade já está entrando, é o iniciador de pagamento, em que o próprio recebedor, no caso do e-commerce, por exemplo, vai poder ele mesmo fazer o débito, uma experiência absolutamente fluida, né? Um clique só, ele vai poder fazer toda essa liquidação, tirando todas essas barreiras, todo esse transtorno que muitas vezes hoje tem na hora de pagar, né? Eu só queria o tão sonhado one click, né? É isso aí. Eu queria colaborar com o que o Gabriel comentou e de novo, fazendo a leitura sobre esses entrantes, né? A gente tem que lembrar que ainda existe uma massa grande de consumidores que tem como resistência pagamento online com cartão de crédito, e a gente tem que, fazendo uma análise do modelo, o Pix, eu estou dentro do ambiente seguro do meu banco e eu mando esse pagamento. Então, ele também tem uma mudança no sentido da transferência financeira, onde eu estou dentro do ambiente seguro meu e eu não coloco um dado meu num lugar que eu não conheço. Então, ele também traz para o jogo esse cara que tinha medo de, não vou colocar meu cartão, e conforme isso tem dados que é de acordo com a faixa etária, né? E a galera, pegando para o outro lado, para a galera mais nova, essa galera não vai ter cartão de crédito. A gente está falando de outros meios, como o Pix, que a gente até desconhece que vai ser... Minha filha de 7 anos, não sei como é que ela vai pagar, cara, mas é de uma forma totalmente do que a gente imagina. Mas a gente tem um desafio, né? Porque tem a parte da mídia negativa para o pagamento instantâneo. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Assim, a gangue, as palavras... Assim, se você vê um pouquinho de TV... Você fala, nossa, eu não vou utilizar esse meio de pagamento, porque esse meio de pagamento me põe em risco. Me coloca, se eu tiver no meu celular e acontecer algum problema, eu posso ser exposto a uma situação incômoda, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse desafio. Porque, além de tudo isso, além de doutrinar, ensinar esse novo meio de pagamento, a gente precisa explicar, olha, não é assim. É possível você trabalhar com isso e ser seguro, e está tudo bem, e etc. É que, assim, a gente está vendo a evolução muito grande. A gente tem essa resistência do cartão de crédito, mas tem algumas coisas que colaboram com a evolução disso, né? O fato da gente ter um celular que os dados já estão gravados, você desbloqueia por digital. O fato de você fazer uma compra no cartão de crédito, você ter que aprovar no aplicativo do banco. Então, para provar que aquele cartão é seu, isso se aproxima muito da experiência da maquininha, né? Do chip and PIN, né? Então, eu tenho 2 segredos lá, eu posso ter 2 aqui. Eu coloco todos os dados do cartão corretos, eu vou no banco e aprovo, sou eu mesmo que estou comprando desse determinado varejista. Então, eu acho que essa resistência, o que a Carolina falou, está muito certo. Assim, existe uma mídia negativa que coloca todo mundo na mesma seara. A minha experiência a gente também passou isso pela Black Friday, né? Antes era todo mundo, será que vai dar certo? Agora existe, todo mundo é Black Friday. Aqui no Brasil a gente teve alguém que tentou se apoderar do termo Black Friday, né? E agora é uma coisa que é senso comum, né? Mesmo que você não esteja participando da Black Friday, está todo mundo preparado para comprar, né? A gente já está discutindo se a gente antecipa a data da Black Friday, porque está muito próximo do Natal. Se vira o mês inteiro já, né? O Brasil vai ser janeiro Friday. O mês já é. O que a gente precisa agora é acomodar as agendas, né?
Então, acho que vocês tocaram num ponto bastante importante para nós explorarmos. Assim, o Brasil é muito grande, né? Tem uma diversidade enorme de públicos e, por outro lado, em geral, ele é ávido de experimentação, né? A gente olha as mídias sociais, as plataformas digitais, né? O Brasil é campeão de utilização, é o segundo maior em WhatsApp, Facebook, etc. Então, ele tem realmente uma tendência de aderir muito rápido e, com isso, criar uma evolução muito grande. Mas a gente sabe que também tem uma população grande de não bancarizados, de neodigitalizados, que também tem dificuldade de conseguir usar rapidamente. Tem a população mais jovem, geração Z e tal, mas tem uma população também mais rural, né, com mais idade, que tem alguma dificuldade. Então, tem uma questão cultural de harmonizar tudo isso e conseguir trazer toda essa multiplicidade de gerações, né, de expectativas para dentro. E, para isso, tem toda uma inteligência que tem que ser usada, com todas essas alternativas estão sendo comentadas aqui, do Pix, tem o contactless, hoje no cartão que está crescendo bastante, né, os wallets, enfim, essas várias alternativas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Agora, vamos inverter aqui, começando do Gabriel. Como é que vocês estão vendo essa evolução? Vamos olhar um pouquinho para frente de como é que está indo essa evolução, dessa aderência, para realmente ganhar cada vez mais a velocidade de adesão. Não, Carlos, legal. É bom que você tocou nesse ponto, porque quando a gente olha a quantidade de bancos, né, no Brasil e quão concentrado, né, e está o produto bancário, né, a gente fica assustado, né, a gente fala, caramba, tem 4 bancos aqui que dominam tudo, né? E é muito feliz a gente ver os neobanks e principalmente os bancos nichados, né? Então, eu acredito muito que quando a gente olha naquela pessoa, seja no desbancarizado, ou a gente começa a ver iniciativas agora de bancos focados para as instituições de ensino. O iFood lançou o banco do restaurante. Então, eu acredito muito que talvez o iFood tenha mais informações, né? Ele sabe o cardápio, ele sabe quanto que esse cara vende por mês, como que ele entrega, qual o tempo de entrega que ele tem. Eu acho que talvez o iFood tenha mais informações, mais dados, né, para fazer com que o crédito, né, para esse restaurante ou outros produtos ali sejam entregues de uma melhor maneira, né? Então, eu acredito muito que essa fintechização, né, é muito positiva para que a gente tenha esses nichos, né, fortalecidos e que todo mundo tenha a sua tribo ali, né, que exista que eu tenha a minha identificação de fato com aquela empresa que está me atendendo. Eu acho que isso vai ser muito positivo para a experiência. Cada vez mais indo para a ponta, né, solução para a ponta, de maneira customizada para aquele nicho, para aquele ecossistema, e aí cada vez mais próximo da necessidade daquele cliente, naquela compra, daquele segmento específico dele, né? Eu concordo muito com o que tu colocou agora, Carlos. Acho que foi alinhado com o que o Gabriel acabou de falar. Acho que esse formato de nicho, de clusterização comportamental de comprador e de quem oferece o crédito, de entendendo melhor esse ecossistema, ele começa a ter políticas mais assertivas de liberação de crédito, conhece melhor esse cara e sabe como ele pode negociar, porque ele tem um histórico, uma proximidade muito maior, e também sabe da necessidade de como ele vai usar esse crédito. Então, qual é a ferramenta que esse cara precisa? Ele precisa de uma ferramenta no app do banco, ou ele vai ter que ter um processo que ele quer vir aqui no caixa fazer? Eu acho que, de novo, a gente volta a conhecer esse cara. Eu pensei no formato que você falou do rural, né? Tem uma grande massa de indústria dentro do meio rural que são potências corporativas, mas tem pequeno produtor rural que, de certa forma, ele pode não ser bancarizado, mas ele tem acesso com a agência, essa agência pode ser via cooperativa dele, essa cooperativa pode virar uma fintech e organizar isso nesse ecossistema, oferecendo produtos de pagamento e de crédito para essa comunidade. Então, formatos de fintechs nichadas, clusterizadas, atendendo uma necessidade específica, assim, a gente está olhando para 4 grandes grupos, como o Gabriel bem pontuou, que oferece isso numa política pasteurizada, tratando todo mundo do mesmo jeito, acaba sendo, de uma certa forma, não só resolvida, mas democratizada, na minha opinião, né?
notório que a gente está à beira aí do grande Big Data, né? A gente fala de inteligência artificial, de dados, etc. e tal, mas quando a gente, só a título de comparação, né? Ou talvez não seja possível a comparação, né? Quando você pega os Estados Unidos, sistema bancário lá, e o brasileiro, claro que passa por uma questão da cultura, completamente diferente, como a gente está maduro aqui. Né? Agora, misturando com essa questão da democratização aí gostei do termo finterização, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito em nichos. Você pode oferecer uma ótima experiência a partir de nichos, por que não? Né? A gente tem um case interno que é uma cooperativa que se conectou a um dos nossos negócios e é impressionante como o case cresceu rapidamente, né? Tinha uma projeção de crescimento de um ano e meio, a gente alcançou isso em 4 meses. Né? Muito por quê? Porque a cooperativa já tinha todos os dados, tinha todo o Big Data e de alguma forma, a própria cooperativa gerava o crédito. Então, ela tinha o dado, ela tinha o cliente, ela tinha os dados, né, de comportamento do cliente e ela tinha informação de crédito. Eu acho que essa é o próximo passo, né? Um grande desafio que a gente está vendo acontecer aí brevemente. Legal. Eu vejo muito a velocidade. Eu acho que todo mundo falou uma coisa assim, tudo está mudando muito rápido. Então, a gente precisa estar preparado para uma mudança muito rápida. E os CEOs também, né? Exatamente. Os CEOs que, acho que são o Xará falou disso também, né? Se o cara demorar muito tempo para tentar entender, vai vir outro CEO e o cara não vai perder o time, né? Sim, a gente tem uma velocidade de mudar o caminho, é o que precisa. Assim, tem que ter isso na ponta do lápis. O que hoje é um meio de pagamento, que antigamente estava, é seguro, o cartão só vai ser assim, depois boleto, aí parcelamento em boleto, aí Pix, daqui a pouco, com certeza, vai vir algum tipo de parcelamento dentro desse meio de pagamento. Então, a gente precisa ter no radar sempre solução. Porque o que vem hoje para o mercado é a velocidade de mudar o plano tão rápido, né? Como a gente fala no varejo assim, de moda, no dia 18 de março, de repente, só tinha um canal para vender. Não tinha outra opção. Então, assim, você só tinha uma forma de pagar. Então, todo aquele pagamento que deixava uma consignação, ou, às vezes, um cheque, mudou para um transacional imediato ali, agora, com a equipe de vendas precisando se reestruturar, aprender a comunicar, mostrar para eles como eles vão pagar diferente. Como vocês disseram, a gente tem, no Brasil, um problema de infraestrutura. Vocês falaram das zonas rurais, a gente tem muito lugar onde não tem internet. A internet é lenta. Pagamento instantâneo com queda de internet é pedido cancelado. Ainda bem que o 5G está chegando aí, né? Vai revolucionar, acho que vai ajudar a acelerar tudo isso também. Exatamente. Né? Então, a gente tem lugar que não tem nem 3. Então, se a gente já chegar com 3, já a gente pode ficar feliz. Tá no F ainda, né, Carol? Não chegou nem no G ainda. Exatamente. A gente não tem ainda. Mas são lugares onde tem um poder aquisitivo altíssimo. Incrível. Então, assim, numa fazenda, enfim, no interior do Mato Grosso, não tem internet. Então, a gente precisa até doutrinar essa parte ainda. A gente ainda tem esse desafio. Eu acho que faz muito sentido o que a Carolina falou, que todos falaram, na verdade, né? A gente está num momento de transformação. Existe uma democratização, né, dessa internet. Os lugares onde tem muita gente tem internet. Acho que até os planos das operadoras hoje já vêm com um plano de dados e tal. E a gente viu agora, a partir do auxílio emergencial, o resgate era pelo aplicativo, né? De alguma forma, o cara tinha que se digitalizar, o imposto de renda é pelo aplicativo. Eu também concordo com a Carolina. A gente está num momento de transformar a rota muito rápido. Né? Tem uma frase do Walter Long que eu gosto que diz que as empresas não morrem por fazer a coisa errada, morrem por fazer a coisa certa tempo demais. E a gente ainda se depara com muita gente assim, né? Que olha e fala, a estratégia deu certo até agora, eu cheguei aqui desse jeito. Mas agora a gente está num momento de evolução muito rápida e dessa transformação de geração. O Edu comentou, né, sobre a filha dele. Tenta explicar
para uma criança de 10 anos, que ela vai assistir um programa de televisão aberta, onde ela tem que estar na frente da televisão naquele horário, vai passar uma propaganda que não tem nada a ver com o que ela quer. Se ela for ao banheiro naquele momento, ela vai perder aquele pedaço do programa, que ela não pode assistir na sequência que ela quer, no idioma que ela quer, na ordem que ela quer. Você não vai conseguir. Então, eu acho que também tem uma possibilidade da gente se preparar com essas soluções, com esse ecossistema que a gente, quando começou a trabalhar com e-commerce, não tinha nada disso, entendeu? Era cada um por si. E essa parte dos pagamentos também, né? Porque a gente fala sobre a democratização, clusterização, mas o fato é que há anos atrás, sem internet, sem televisão a cabo, sem streaming, sem nada, alguém foi lá e inventou o carnê. Que basicamente é a mesma coisa, uma linha de crédito para um determinado público, que pode estar inadimplente em outros lugares, mas que vai ficar adimplente naquele lugar. E tudo pensando, de novo, na cadeira do cliente, na cadeira dessas pessoas que estão aí consumindo. Ô Carlos, deixa eu fazer uma provocação aqui, me permita. A partir do que ele disse, eu lembrei de uma conversa com a minha filha de 12 anos recentemente. Ela perguntou o seguinte: por que vocês precisam de mais de um banco? Pergunta simples e óbvia, né? E aí tem um insight aí para as fintechs: por que não é transparente daqui para trás? Eu tenho o poder de decidir, né, numa própria, talvez, ferramenta, e o banco passa a ser um fornecedor de serviço. Eu posso ter 2, 3, mas tudo é transparente. E aí a beleza que a tecnologia, de repente, pode ajudar isso, né? Porque é isso, é o empoderamento do consumidor, né? Por que eu preciso ter mais de um banco? Por que é do jeito que é? Então, os nativos digitais certamente não vão tolerar mais essa mão de ferro, né, de 4 players, e tem algo muito incrível aí para acontecer. Tem uma outra pergunta que daqui a pouco ela vai fazer, que é assim: para que precisa de um banco? Né? Exato. Logo ela vai fazer essa pergunta, né? E aí tem uma tendência, né, também, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que toda empresa vai virar uma fintech, ou seja, e é um pouco do que nós estamos falando aqui, né? Que cada vez mais está integrando dentro do processo de venda a liquidação do pagamento integrado, customizado para o seu negócio, com várias alternativas, de uma maneira bastante fluida, né? E cada vez mais é isso que nós estamos vendo, né? Esse movimento acontecer de forma que eu não sei como eu estou pagando, eu uso Uber, eu não sei como é que eu paguei, né? Eu passo lá no pedágio, já não toco em nada, né? Ou seja, esse pagamento está por trás de uma maneira conveniente, claro que eu escolhi, que eu decidi, mas que não necessariamente eu preciso saber exatamente como aquilo está sendo pago, né? E aí tem tantos outros exemplos de plataformas digitais. Então, assim, nós estamos já quase terminando, né? Temos alguns minutos aqui, mas podemos, e seria muito importante, dar uma passada para ouvir cada um as suas considerações finais e um pouco como vê, então, esse mercado que nós falamos aqui de tantas tecnologias que são necessárias, né? Análise de dados, inteligência artificial, instantaneidade, plataformas digitais integradas e toda essa transformação cultural, né? Que o cliente está sofrendo, né? Cada vez mais de forma exigente, porque ele experimenta isso em outras indústrias, né? E já então recebe isso de uma maneira em que ele exige de todas essas indústrias essa instantaneidade, essa facilidade, essa experiência diferente, como a gente vê também que isso, o mercado está se preparando para isso, já está oferecendo, podendo ajudar, então, as empresas a se transformarem. Então, Gabriel, de novo, por favor, considerações finais, como é que você enxerga que a gente pode evoluir? E, claro, qualquer ponto que vocês queiram contribuir, por favor. Não, ótimo. Primeiro, obrigado aí, Carlos, pela condução. Eu sou muito otimista em relação ao que a gente tem de futuro em relação a pagamento, em relação à experiência de compra. Eu acho que a gente está numa agenda muito positiva de melhorar a experiência, de colocar o customer-centric, né, de colocar sempre o cliente ali no centro. E essa é uma iniciativa que passa por todas as pontas, né? Seja pela ponta do pagamento, pela ponta do merchant, pela ponta do marketplace, né? Que quer dar a melhor experiência no menor tempo de entrega ali também. E eu acredito muito que é isso que vai fazer com que esses grandes grupos, né? Sejam os grandes grupos ou operações menores, né? Possam conversar com o cliente da melhor maneira.
Então, a experiência passa por você conhecer o cliente, por você se relacionar com o cliente de uma forma em que eu tenha aquilo entregue no momento correto e que a experiência seja um over-delivery, né? Que a gente tenha isso bem tocado. Então, eu sou muito otimista com o que a gente tem de agenda. Eu acho que o pagamento instantâneo está só começando agora, né? E o tempo, um pouco mais de um ano agora, né? Mostra isso. E eu acho que vai ser a grande trilha aí para que a gente possa ter várias outras inovações aqui que daqui a 1 ano, 2 anos, o que a gente está falando aqui vai estar super defasado. Bom, também queria agradecer, Carlos, pela condução e o convite para participar desse painel muito bacana. E eu queria pegar o gancho do que o Gabriel comentou de pensar no que o cliente precisa para fazer esse processo de adequação da organização, né? O Chap e a Carol comentaram que quando a gente começou com o e-commerce era mato. Eu me lembrei do primeiro credenciamento de operador de cartão que eu fiz, cara, que você agendava para vir uma pessoa da adquirente na sua empresa para fotografar o estabelecimento. Em até 48 horas você tinha um ok ou não. Para a primeira transação sair 60 dias depois. Imagina explicar isso para um lojista hoje. Né? Me remeti aos anos 2000. Né? Mas não faz tanto tempo assim. Eu estou falando 2005. Então. Enfim, lembro de e-commerce só com transferência bancária, mudando o centavo para conciliar. Gente, meus cabelos brancos estão me entregando a idade. Mas voltando para o nosso contexto, sou otimista também, acho que a coisa está acelerando. Mas, frente a essa agenda de aceleração, de mudanças, de agilidade, de instantaneidade, é importante a empresa botar o pé no chão e se perguntar o que ela precisa. Porque se a solução não está pronta, muito em breve vai estar, ou vai ter, junto com uma fintech, alguma startup fazendo a solução porque ela precisa. Não embarcar no modismo, pensar o que o meu consumidor está precisando, o que faz sentido para o meu negócio, porque senão a gente começa a gerar uma agenda de loucura e ansiedade do monte de tecnologia que depois não serve para absolutamente nada. Por mais que seja de uma empresa de tecnologia, eu acho que isso é muito presente, o Chap deve ter isso no dia a dia dele também. Então, a tecnologia está aí para servir a gente, não a gente ficar maluco tentando se encaixar nas tecnologias que aí estão. Então, sou muito otimista, a gente está resolvendo muitos problemas com celeridade absurda, a gente só precisa saber exatamente o que a gente quer. Né? E isso, por mais que pareça bobo o que eu estou falando, eu acho que o grande desafio para as pessoas hoje, frente a esse flood que a gente está tendo de informação e de acesso, é saber separar o que faz sentido e o que não faz. Então, acho que pagamento, se não resolvido, ainda está numa agenda de muita resolução. A gente precisa só se provocar mais o que faz sentido. Então, temos mais a tarefa dentro de casa do que dos meios de pagamento. Como full commerce, a gente defende muito o termo alianças, né? Então, aqui a gente tá falando, né, talvez como influenciadores, para um público diverso. Então, para os empresários, né, para as pessoas que estão do lado da mesa do negócio, as alianças, como o Edu disse aqui, são importantes. Né? O Carolitos disse que qualquer lugar serve se você não sabe para onde você quer chegar. Então, você fazer escolhas certas, isso passa por alianças, né? E parceiros especialistas, maduros, isso vai fazer toda a diferença para oferecer para o consumidor a melhor experiência e segura e contextualizada. E a segunda mensagem é para os consumidores, estamos criando algo fantástico que já chega no computador, no smartphone deles. Queria agradecer a todos, né, os colegas aqui. Eu acho que, para mim, é a excelência. A gente tem que ter excelência no que a gente está fazendo. Mas, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito. Então, se a gente for fazendo pouquinho em pouquinho e adicionando, concordo plenamente com a parceria, com o relacionamento, um ajudando o outro, a chance da gente conseguir chegar nesse nosso objetivo mais rápido é muito mais fácil. Então, eu acho que a palavra, se a gente focar em ter excelência e colaborar um com o outro, em todos os sentidos, numa relação de ganha-ganha, a chance do sucesso ela é muito mais próxima, vamos dizer assim. Obrigada. Eu também queria agradecer pelo convite, agradecer aos colegas aqui, eu tive vários insights, vou aproveitar. Ao Carlos pela condução. A síntese do que a gente falou é sempre criar uma estratégia, né, em direção a essa estratégia, independentemente se você já estiver pronto, mas que você vá pelo menos no caminho, né, na direção certa.
Você falou um pouquinho sobre o Uber. Ele traz um pouco da confirmação do que a gente falou até aqui, né? De que agora os consumidores estão prontos. Imagina explicar há 20 anos atrás que você vai colocar o seu cartão de crédito num sistema, fazer uma pré-autorização de pagamento, que um sistema que você não conhece, de uma empresa que só vai contratar terceiros, você vai dar confiança de colocar sua família dentro de um carro que não é funcionário daquela empresa, que ninguém nunca viu onde é, né? E os pais diziam, não entre em carro de estranhos, né? Exatamente. Então, assim, eu também sou bem otimista. A gente que está há muito tempo nesse mercado, a gente está olhando a evolução. Às vezes a gente acha que é devagar, porque, lógico, a gente está no dia a dia, mas o fato é que está muito rápido. E as empresas também, né, além do que a Carol falou da excelência, acho que tem uma agenda de humanização, né? As relações comerciais cada vez mais se aproximam das relações humanas, né? A gente olha os propósitos, a gente quer entender se tem a ver com a gente, e isso também é uma pauta dessas novas gerações que tem que ser priorizada. Gente, muito bacana. Eu quero agradecer aqui a todos vocês. Aprendi muito hoje e é tão bacana ver tanta evolução. Se a gente olhar, sei lá, 10 anos atrás, nada do que nós falamos aqui existia, né? O que mostra que provavelmente não dá para nós projetarmos 10 anos à frente, dado a velocidade da mudança, a quantidade de inovação, né? A capacidade de tudo que tem ocorrido, né? O Brasil tem tantas dificuldades, mas a gente vê que tem muitas oportunidades, tem um potencial imenso, né, a ser feito, e a quantidade de realizações que nós temos, de fato, conseguido, tudo em prol do cliente, colocando o cliente no centro, atendendo a essas expectativas. Então, é muito bacana ver um painel assim tão otimista, né, tão visionário, com a dinâmica, de fato, empreendedora, para poder fazer tudo isso evoluir. Então, queria agradecer, na verdade, a vocês todos, né, assim como aqueles que estão nos assistindo, e um prazer muito grande estar aqui. Valeu, pessoal.